Olá pessoal, por aqui, professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia. Hoje eu vou fazer uma aula de Sociologia para as turmas de primeiro ano do ensino médio, baseado no material que eu mandei lá para o grupo do Classroom, das duas turmas. O material de Sociologia que eu compartilhei com vocês lá é um material chamado Atividades Autorreguladas. É um material que eu já estava usando desde a última aula, que eu fiz uma live ao vivo, mas hoje especificamente, em razão de problemas de ordem pessoal, minha filha já está desde segunda-feira, hoje já é a segunda-feira da semana seguinte, portanto ela já está uma semana com febre. Nesse período de pandemia a gente não está podendo se deslocar, ir até hospital, clínica, então a gente está fazendo consultas online por videochamada, videoconferência chamada telemedicina, mas a gente está tendo alguns problemas porque a medicação que foi feita, passada, não surtiu efeito antibiótico, ela está com garganta inflamada. Então, por esse motivo, no dia de hoje, para quem ainda não registrei, né? Hoje, dia 11 de maio de 2020, eu optei então por fazer uma aula gravada por essa razão, porque eu precisei, nesse horário da manhã, me dedicar nos cuidados da saúde da minha filha, inclusive fazendo consulta médica por telefone, então eu não pude fazer essa aula ao vivo. Fica aqui o esclarecimento. Bom, então hoje nós vamos fazer essa aula sobre sociologia. Na aula anterior eu trabalhei o tema, deixa eu ver aqui rapidamente no próprio material, foi o tema que é sociologia. É um tema que, na verdade, já havia trabalhado em sala de aula, eu já havia feito um texto próprio de minha autoria, depois eu resolvi padronizar e utilizei na última aula online, ao vivo, o texto oficial do material chamado Atividades Autorreguladas. E a partir de hoje, então, a gente vai para o segundo item, o segundo capítulo desse material que eu postei para vocês, chamado Nas Palavras, melhor, intitulado Nas Palavras de um Sociólogo. Então, para que vocês possam acompanhar a leitura desse material em casa e também fazer a interpretação do que eu vou estar lendo, explicando, eu vou fazer a leitura aqui do material que eu tenho. Vocês podem pegar e acompanhar a leitura. Eu estou aqui então na página 10 da apostila que eu encaminhei para vocês. Está escrito assim: Aula 2, nas palavras de um sociólogo. Então começa assim: vamos compreender mais um pouco sobre como é ter um olhar sociológico sobre o mundo? Um sociólogo importante na sociologia, chamado Anthony Giddens, escreveu o seguinte texto sobre o que é sociologia. Abre aspas. Hoje vivemos, no começo do século XXI, num mundo profundamente preocupante, porém repleto das mais extraordinárias promessas para o futuro. É um mundo inundado de mudanças, marcado por enormes conflitos, tensões e divisões sociais, como também pelo ataque destrutivo da tecnologia moderna ao ambiente natural. Isso é muito real, né, gente? Nós temos vivido a nossa época atual extremamente modificada em usos e costumes por esse uso intenso da tecnologia. As redes sociais, a internet, tudo isso tem mudado muito as relações sociais, tanto no meio familiar como na própria sociedade. Então, prosseguindo aqui o texto. Mesmo assim, temos possibilidades de controlar nosso destino e moldar nossas vidas para melhor, de um modo inimaginável para gerações anteriores. Como este mundo surgiu? Por que as nossas condições de vida são tão diferentes daquelas de nossos pais e avós? Que direção as mudanças tomarão no futuro? Essas questões são a principal preocupação da sociologia. A sociologia é o estudo da vida social humana, dos grupos e das sociedades. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, onde eu falava exatamente isso, né? Eu dizia que a sociologia ela busca compreender o homem em sociedade e as relações que esse homem estabelece com o conjunto da sociedade. Ainda assim, também como o ser humano influencia a sociedade e também
em tantos outros momentos, como essa mesma sociedade pode influenciar o indivíduo, o ser humano. A sociologia é o estudo da vida social humana, dos grupos e da sociedade. É um empreendimento fascinante e irresistível, já que seu objeto de estudo é o nosso próprio comportamento como seres sociais. A abrangência do estudo sociológico é extremamente vasta, incluindo desde a análise de encontros ocasionais entre indivíduos na rua até a investigação de processos sociais e globais. A maioria de nós vê o mundo a partir de características familiares, as nossas próprias vidas. A sociologia mostra a necessidade de assumir uma visão mais ampla sobre por que somos e por que agimos como agimos. Ela nos ensina que aquilo que encaramos como natural, inevitável, bom ou verdadeiro pode não ser bem assim, e que os dados de nossa vida são fortemente influenciados por forças históricas e sociais. Entender os modos sutis, porém complexos e profundos pelos quais nossas vidas individuais refletem os contextos de nossa experiência social é fundamental para a abordagem sociológica. Então, nesse último parágrafo do texto, o autor afirma que entender os modos pelos quais nossas vidas individuais refletem os contextos de nossa vida, de nossa experiência social, é fundamental para a abordagem sociológica. Ele quer dizer que para abordagem termos, digamos, um olhar sociológico, é importante perceber como nosso comportamento individual reflete um contexto social mais amplo. Vamos tentar compreender isso, como isso acontece? Na página, então, agora vamos para a página 11. Você acessa a internet e usa o celular com frequência? Você faz parte de alguma rede social? Você consegue assistir à TV, ouvir música, falar no celular, usar o computador ao mesmo tempo? Provavelmente você respondeu sim para pelo menos uma dessas questões. Agora pergunte para seus pais ou avós se, quando eles tinham a sua idade, usavam o celular, acessavam a internet, faziam parte de redes sociais ou ainda se costumavam ouvir música, estudar e usar a internet ao mesmo tempo como você. Certamente vocês vão perceber diferenças significativas entre a forma como você age e a forma como seus pais ou avós agiam quando tinham a idade de vocês. Podemos afirmar que essas diferenças de comportamento acontecem porque o contexto social mais amplo em que você vive e o contexto social mais amplo do que seus pais e avós viveram são bem diferentes. Esta diferença é um exemplo de como o comportamento individual reflete um contexto social mais amplo. Então é baseado naquele argumento que eu vinha fazendo, que eu fiz ainda há pouco, inclusive, e que eu fiz em aulas anteriores. Nós, seres humanos, estamos sempre sofrendo interferências do conjunto da sociedade. Ao mesmo tempo, individualmente, nós podemos interferir também na sociedade. Então, vamos usar alguns exemplos bem práticos, né? Pegando carona no que foi falado no próprio texto do material. Quando nós estamos utilizando a internet, muitas vezes nós somos influenciados por esse meio que nós estamos utilizando, essa plataforma, essa página na internet, uma rede social. Aliás, a gente percebeu muito fortemente isso nessas últimas eleições no Brasil. Nós podemos perceber como a eleição brasileira ela foi moldada, ela foi trabalhada por essas interferências digitais. Se nós observarmos bem, isso foi uma coisa amplamente difundida, amplamente debatida pelos meios eletrônicos e também pela própria mídia televisiva e jornalística. Nós vamos perceber o seguinte: no caso brasileiro, as eleições presidenciais anteriores,
quem determinava, quem influenciava, perdão, quem tinha um papel marcante, preponderante no processo eleitoral, na formação de opinião, na compreensão de qual político poderia melhor representar o interesse de um indivíduo, da sociedade como um todo, quem desempenhava melhor esse papel era a mídia tradicional. E quando eu falo de mídia tradicional, estou me referindo especificamente redes de televisão, com destaque para aquela que é líder de audiência, a Rede Globo, emissoras de rádio, com destaque também para aquelas que eram e ainda são líder de audiência, como a CBN, a própria Band News, enfim, e tantas outras, né? E essas emissoras, elas tinham um papel assim fundamental no processo eleitoral, não só para um despertar de uma consciência, mas de certa forma, isso pode ser até um pouco questionável para alguns que vão assistir o vídeo, mas cá para nós sabemos que ela também influenciava de alguma forma na questão da influência sobre a opinião pública. Elas acabavam se tornando formadoras de opinião pública, essas mídias tradicionais, ao ponto de muitas vezes interferirem, né, nos rumos da eleição, fazendo com que os eleitores passassem a enxergar determinado candidato, por um processo meio que de manipulação, passassem a enxergar um determinado candidato como inimigo do povo e, de repente, um candidato como amigo do povo, e nem necessariamente isso retratava a realidade. Com o passar do tempo, nós passamos a perceber que aqueles que nos fizeram, a mídia tradicional nos fez, aliás, a enxergarmos aquele candidato específico como um candidato amigo do povo, honesto e tudo mais, muitas vezes não era bem assim a realidade. Um caso clássico brasileiro, para ninguém ficar afirmando que eu estou fazendo afirmativas, ou ninguém ficar dizendo que eu estou fazendo afirmativas infundadas. Eleição do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Vocês que são muito jovens não acompanharam esse processo, obviamente. Mas o primeiro presidente da história brasileira a sofrer o impeachment, ou impedimento político, foi Fernando Collor de Mello. E naquela época, Fernando Collor de Mello era um político praticamente desconhecido, inexpressivo, desconhecido do grande público. É bem verdade que a família de Fernando Collor de Mello, tem origem no estado de Alagoas, era uma família muito influente lá na sua região. Inclusive, os antepassados, familiares do Fernando Collor de Mello já tinham tido vida política e tinham vida política. Mas o próprio Collor de Mello em si, que hoje, em 2020, pelo que me consta, é senador da República, ou era até bem pouco tempo, acho que ainda é senador, o Fernando Collor de Mello não era conhecido, não tinha expressão. Mas olha que interessante, ele e a família dele eram controladores de uma repetidora de televisão da Rede Globo, no estado de Alagoas. É óbvio, evidente, que por mais que a gente diga que é uma falsa acusação, na verdade eu não estou acusando, estou apenas fazendo uma conjectura razoável que inclusive foi feita à época das eleições de Collor de Mello. Foi nítido que esse maior veículo de comunicação concedia mais tempo e mais espaço televisivo ao candidato de Alagoas. Enquanto o seu maior oponente, que tinha todas as chances de ganhar, na época representando as classes mais populares, as camadas mais populares, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, acabou perdendo as eleições. Ficou, acho que, em segundo lugar. E a sociedade caiu no engodo, naquela ocasião, de realmente acreditar na imagem política que estava sendo projetada pela grande mídia sobre o Collor de Mello, de que ele era um verdadeiro caçador de marajás, de que o Collor de Mello surgiu do nada numa campanha política em que ele era um dos últimos na pesquisa, no início do processo eleitoral, e passou a líder de pesquisa e ganhou a eleição. E a temática toda que foi desenvolvida em cima da campanha de Collor de Mello é que ele seria um caçador de marajás, um caçador de corruptos e que iria inclusive acabar com a corrupção no Brasil enquanto presidente. E o que a gente se viu é uma história que agora está se repetindo agora em 2020, né? 2018, 2019, 2020. O caçador, o tal caçador de corruptos, de marajás, não se mostrou como verdadeiro anticorrupção. Pelo contrário, se mostrou como continuador do processo da corrupção generalizada no país. Resumo da ópera:
Collor de Mello teve um governo extremamente criticado pela sociedade, um governo que em nada acabou com a corrupção, um governo que só trouxe retrocessos, ou quase que na maioria dos casos, só trouxe basicamente retrocessos sociais e políticos para nosso país, e se mostrou um verdadeiro fracasso. Prova disso, e aliás também porque não soube muito bem administrar o jogo político nacional, não soube conciliar muito bem o seu projeto de governo com entendendo que o sistema político democrático impõe que se faça negociações com os gestores, com a Câmara e com o Senado, afinal a democracia é isso. Então, como o Collor de Mello não soube conduzir esse processo, não tinha experiência política, não tinha bagagem política, o que aconteceu? Ele acabou sofrendo ataques políticos dos seus companheiros de política, né? Ou seja, companheiros no sentido não do mesmo partido, mas começou a sofrer ataques dos senadores, dos deputados e de outros segmentos da política nacional. Ele acabou sofrendo impeachment e acabou perdendo o poder. Então, a gente percebe como a mídia tradicional ela influenciou na hora da candidatura e fazer com que esse candidato que estava em último nas pesquisas eleitorais passasse a primeiro lugar e ganhasse a eleição. Mais uma vez no poder, essa mesma mídia acabou percebendo que era inevitável, que ele era um péssimo governante e que não havia condições de mantê-lo no poder, porque ele não atendia não só aos interesses das camadas populares, mas também não atendia aos interesses das elites nacionais. Então, resumindo, Collor de Mello acabou sendo derrubado por esse mesmo sistema político eleitoral e por esse mesmo sistema de comunicações. Pois bem, passado tantos anos, olha como é que nós estamos vendo uma certa repetição do processo histórico, porém com algumas mudanças. É aquilo que a gente trabalha lá em história, chamado mudanças e permanências nos princípios da história no ensino médio. Olha como é que o processo se repete. Apesar de que essa aula ser de sociologia, nós temos que relembrar alguns aspectos de outras disciplinas. Agora, em 2018, nós tivemos uma nova eleição presidencial. A grande mídia estava apoiando, visivelmente, um candidato da chamada direita centro-direita. Né? Esse candidato chegou nas pesquisas, no início das pesquisas, aparecia com uma real chance de vitória, ou talvez chegasse em segundo ou terceiro lugar nas pesquisas de opinião eleitoral da época da eleição. Porém, entretanto, com o passar do tempo, esse mesmo candidato ficou com apenas 3% das intenções de voto quando fomos para as urnas propriamente dito. Ou seja, ocorrido o processo eleitoral, esse candidato, apoiado pela mídia tradicional, com todo o aparato televisivo, com todo o aparato de radiodifusão, acabou perdendo as eleições e ficou apenas com 3% das intenções de voto. Por outro lado, um candidato que aparecia lá no fundo, inicialmente, das pesquisas, foi crescendo, chegou em primeiro lugar. É bem verdade que nós tivemos um processo eleitoral em 2018 muito atípico, né? Com muitas interferências do judiciário, com muitas interferências de vários segmentos da sociedade, mas enfim, sem muitas polêmicas, o sistema eleitoral ocorreu e com uma diferença básica. A grande mídia já não era a toda poderosa do sistema eleitoral e da formação de opinião. A opinião da sociedade brasileira passou a ser muito mais feita pelas redes sociais, isso que nós lemos no material de hoje, as novas tecnologias, as redes sociais, chamados grupos de família, de WhatsApp e outras redes sociais, passaram a manipular e passaram a influenciar na tomada de decisão política muito mais fortemente do que era no passado com a mídia tradicional, que era a rádio, televisão e etc. Então, conclusão, tivemos a eleição, a consolidação da eleição de um candidato que tinha muito pouco espaço na mídia tradicional, rádio e televisão, e que tinha muito espaço nas chamadas redes sociais. E essas redes sociais foram utilizadas para difusão
do pensamento, dos ideais ou da proposta desse determinado candidato, fazendo a sociedade enxergar nesse candidato a chance de ter realmente um governo mais próximo do que se desejava, igual na época do Collor de Mello. Um governo puro, uma sociedade limpa de corrupção e etc. Polêmicas à parte, uma vez que já ficou evidente que esse governo não representa, de fato, uma mudança do jogo político, uma limpeza da política nacional, mas independentemente disso, podemos perceber como as redes sociais, que esse é o tema da nossa aula, influenciaram. Então, houve uma mudança da sociedade a partir da atuação de uma estratégia de marketing que não mais foi comandado pela mídia tradicional e sim pelas redes sociais. Isso é uma prova concreta como nós sofremos influências do meio social. Aí é o papel da sociologia. A sociologia como disciplina, a sociologia como ciência, ela busca nos fazer compreender esses processos, esses mecanismos de como a sociedade pode ser influenciada, mas também como a sociedade pode influenciar. Então, para ficar mais claro, no âmbito de sociedade influenciando o indivíduo, como isso ocorreu citando esse último processo eleitoral de 2018, nós vimos que as redes sociais, um processo que é resultado de um conjunto de fatores da sociedade, ou seja, a sociedade replicando mensagens, replicando pensamentos, replicando vídeos, áudios e tudo mais, acabou criando uma mobilização em conjunto para influenciar o pensamento individual, fazendo com que muitas pessoas que estavam ainda em dúvida de qual candidato escolher, tomassem uma decisão política de apoiar aquele que chegou a ser o eleito como presidente da República. Entretanto, se pararmos para pensar, existiu nesse processo, existiram e existem ainda, alguns indivíduos que foram os responsáveis por causar tamanha mobilização. Aí é outro exemplo inverso de como o indivíduo pode influenciar o pensamento coletivo. O candidato, melhor, a pessoa escolhida para fazer a campanha eleitoral através das redes sociais desse candidato que acabou sendo eleito como presidente da República foi o mesmo assessor de marketing que fez a assessoria de marketing por mídias sociais, redes sociais, do recém-eleito, na época, presidente da República dos Estados Unidos da América, o Donald Trump. Então, o mesmo assessor de marketing que assessorou nas eleições presidenciais dos Estados Unidos fez a assessoria de marketing do candidato aqui do Brasil. E da mesma forma, utilizou-se amplamente, tal como foi lá nos Estados Unidos, utilizou-se das mesmas estratégias